aplausos sejam para o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Amém. Hoje nós vamos falar sobre família. Mas antes, vamos orar por isso. Oramos. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos por estar na tua casa, na tua presença, e te pedimos que o Senhor possa se fazer presente no meio de nós, Senhor. Que todas as ciladas e estigmas do inimigo possam ficar da porta para fora, que somente o Senhor reine aqui dentro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero primeiro agradecer pela oportunidade, é sempre um prazer, um privilégio estar na casa do Senhor, nosso Deus. Amém. Eu trouxe para vocês uma citação da revista Adventista, que diz assim: Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Amém? Amém. Vou repetir para quem não entendeu. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Amém. Antes de iniciar falando sobre família, a gente vai falar um pouquinho, vai andar um pouquinho para trás e falar um pouquinho sobre namoro. É bem rapidinho. Eu achei que ia ter mais jovens aqui, mas não tem problema. Serve para todo mundo. Namoro. É uma fase tão bonita, não é mesmo? Eu acredito que alguém aqui viveu essa fase do namoro. Alguns poucos anos atrás, o namoro era uma coisa séria. Hoje, nem tanto. Infelizmente. Eu não sei se alguém aqui já sentiu aquele friozinho na barriga, às vezes aquela tremedeira ou nervosismo para falar. Muitas coisas aconteceram no namoro, né? Eu acredito que alguém aqui também já passou por isso. Meu esposo e eu nos conhecemos na escola e era uma timidez muito grande para falar, mas eu acredito que ele estava mais tímido do que eu. Mas deu certo. Para poder segurar na mão, foi todo um processo. Eu lembro perfeitamente disso e no dia do pedido de namoro, ele fez todo aquele jeitinho, né? Foi lá na casa da minha mãe, levou um DVD, fez um vídeo com as fotos da gente. A gente assistiu, todo mundo sentado ali. Depois ele perguntou se ela aprovava o namoro. E hoje estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Eu sei, foi muito lindo. Olha só. Se a gente for voltar um pouquinho no passado, só um pouquinho, a gente vai ver que para namorar com alguém antigamente, tinha que pedir permissão a quem? Aos pais. E o namoro era assim: o rapaz ia na casa da jovem, ele sentava ali na área, na sala, onde fosse, e ele ficava a 1 metro de distância, não sei, entre ele e a jovem tinha toda a família, avô, bisneto, por aí vai, para não encostar, era mais ou menos assim. E aquele era o namoro de antigamente, tinha respeito. A minha mãe diz, segundo ela, que lá no Maranhão, na cidade natal dela, o costume antigamente era assim: se um rapaz gostava da moça, a maneira como ele encontrava de dizer para ela que gostava dela era, acredite ou não, jogando uma pedra dela. Então, gostando dela, jogava lá a pedrinha e estava tudo certo, ela já sabia. Aí iam para o próximo passo. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui, existe uma diferença muito grande do que acontecia no passado e do que está acontecendo agora. Porque tudo se perdeu no tempo. No momento do namoro, você está escolhendo uma pessoa para participar com você do capítulo final da sua história. Escolha a pessoa certa, aquela pessoa que você vai querer passar o restinho da sua vida ao lado dela. E é justamente no tempo da escolha, da liberdade, que somos chamados a mostrar o verdadeiro valor da vida cristã. Né? Não brinque com o coração do outro. Há pessoas que iniciam um namoro e depois dizem assim: desculpa, foi engano, você não era a pessoa certa para mim. Isso é muito errado e não é de um cristão fazer isso. Porque temos hoje uma geração que não dá a mínima para a escolha da pessoa certa. O que está acontecendo com as pessoas que estão perdendo de vista o que é sagrado nos relacionamentos? A Bíblia responde para a gente. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Segunda Reis 22, 8.
Segunda Reis, capítulo 22, verso 8. A voz está acabando, mas vai dar certo. Amém. Amém? Amém. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, que peço mercê conosco neste momento, Senhor, nos conceda o entendimento, porque por nós mesmos nós não temos. Pedimos que nos ajude a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Segunda Reis, capítulo 22, verso 8, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Eu quero que vocês se atentem nessa frase. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Vou fazer um resumo para vocês do que estava acontecendo aqui. Nós temos aqui a história de Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Graças a Deus ele fez o que era reto perante o Senhor. Amém. E depois de toda a idolatria, todo afastamento do povo de Deus, Josias manda seus servos limparem, repararem o templo. E aqui no verso 8 diz que quando eles foram reparar o templo, eles acharam o livro da lei na casa do Senhor. Pensem agora comigo. O que significa a palavra de Deus que está perdida dentro da casa de Deus? Palavra rejeitada. A palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Só quando eles foram fazer reparos, uma limpeza, é que eles encontraram a palavra de Deus. No lugar onde o último lugar que ela deveria estar esquecida e perdida seria ali. O que está acontecendo com a palavra de Deus? A palavra do Senhor perdida na sua própria casa. O povo perdeu de vista o que é sagrado. Pisaram na lei e esqueceram do que realmente importa. Nenhuma geração tem mais conhecimento do que essa, mas a palavra de Deus está perdida dentro da sua própria casa. A casa é de Deus, mas não usamos a palavra como regra, porque nós fazemos muitas vezes falar daquilo que nós sentimos, mas não da palavra de Deus. Se voltarmos para a palavra que nunca deveria ter sido jogada por terra, saberemos como é o agir de Deus em nossa vida. O que está faltando na casa do povo de Deus é a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que haja sobre nós o real desejo de servir o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Precisamos andar pelo caminho firme e forte, ainda que esse caminho seja o caminho estreito. Um autor afirma no seu livro o seguinte: que num futuro não muito distante, não haverá pessoas dispostas a pregar, a fazer campanhas evangelísticas, a estudar a Bíblia, e nem haverá mais batismos. Já imaginou isso? E ele também diz que a pregação do Evangelho e a missão estariam mortas. E o motivo, ele diz, o motivo é que as crianças e adolescentes estavam perdidos, sem rumo e sem direção. E esse autor termina dizendo que as crianças estavam perdidas porque os seus pais estavam perdidos. Isso é impactante, né? Mas para mim o mais impactante foi ver que esse futuro que ele está falando é agora. Infelizmente, é agora. Hoje, as crianças estão sem rumo, estão perdidas por falta de orientação, e pais, infelizmente, não têm orientação. Nós temos aqui 2 imagens. Prestem bastante atenção nas 2 imagens. O que existe de diferente entre elas? Na primeira imagem, eles estão com o que nas mãos? Celular. E na segunda? Isso. Uma família junto à mesa, mas separada pela tecnologia, perto fisicamente, mas longe mentalmente. O mundo mudou para pior. Isso está escrito no Espírito de profecia. Vamos fazer agora uma viagem no tempo. Eu acredito que muitas pessoas aqui lembram da infância, não é mesmo? Será que alguém aqui lembra, por exemplo, quando o pai ia para o roçado e todos os filhos iam juntos? A família inteira ia junto. E muitas vezes não tinha nem comida para levar para lá. Era aquela velha rapadura com um pouquinho de farinha. Alguém lembra disso? Isso mesmo. Hoje, a
A ingratidão, infelizmente, tomou conta das famílias. Será que alguém lembra quando a mãe pedia ajuda para cuidar da casa? Ou mesmo quando ela nem pedia ajuda porque você já era instruído o suficiente para saber que deveria ajudar? Hoje, infelizmente, nem se a mãe gritar, o filho ajuda. Será que alguém lembra quando faltava energia e as famílias costumavam ir para a calçada, colocavam uma cadeira e começavam a conversar, contar histórias? Não era bonito? Ou ainda quando nem existia eletricidade ainda. Todo mundo reunido, as crianças brincavam na rua, na estrada, se sujavam, lama, chuva. Eram felizes. Hoje, mesmo dentro da própria casa, as famílias não se veem. Será que alguém que lembra quando não tinha comida e o pouquinho que tinha que ser repartido com todos? E mesmo sem muito, ainda se podia ver alegria no lar. Eu lembro que a gente passou por alguns momentos bem difíceis em casa. A gente passou muita necessidade e, falando de comida, nós não tínhamos o que comer. Era uma riqueza, uma alegria quando vinha aquele velho cuscuz com ovo. E também não tinha essa riqueza toda de ser um ovo para cada um, não. Era metade de um ovo para 2 pessoas. Outro dia a gente pode vir aqui e contar melhor essa história. Mas eu lembro também que mesmo em meio às dificuldades, havia alegria no lar. E hoje os filhos são mimados, ingratos, rebeldes. Eles não conseguem passar por nenhuma dificuldade, por menor que seja. Não estão sendo treinados para o céu. Quando o pai antigamente estava conversando com alguém, filho, se ele passasse andando ou correndo, ai dele se ele fizesse isso. E se ele fizesse alguma birra, só com um olhar do pai, ele já sabia que teria que parar naquele momento. Eu quero que vocês lembrem de uma coisa: ter um filho é a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais fácil que existe. Noite sem dormir? Simples. O difícil e triste mesmo é ficar cara a cara com Jesus no fim e olhar para ele e ele perguntar a você: o que você fez com o filho que eu te dei? Você orientou o seu filho? Eu deixei instruções para você. O que você fez? E você olhar para trás e descobrir que não fez nada certo. Isso é o difícil. Nas dificuldades de antigamente existiam respeito, valores e princípios. Será que valores são importantes? Amém. Será que princípios são importantes? Amém. Sim, são muito importantes. Então, por que não estamos ensinando as crianças? Eis a pergunta. O que está acontecendo com essa geração? A resposta vem em seguida e é muito simples. Não há respeito, não há princípios e também não há valores. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Amém? Amém. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Amém. Ensina a criança, que está escrito, no caminho que deve andar. Isso significa que você tem que andar com ela, porque está escrito no caminho e não o caminho. Eduquem seus filhos para a eternidade. Amém. Não ensine seus filhos apenas a serem comportados e educados. Eduquem seus filhos para o reino de Deus. Amém. Para que eles possam dizer: sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Glória a Deus. Vocês perceberam como a tecnologia tem avançado? É tão fácil viajar o mundo inteiro sentado só com o celular na mão. Uma criança, para ela ficar quieta, basta dar um celular para ela e ela esquece da vida. Mas nós não podemos julgar, porque nós também fazemos a mesma coisa. E fomos nós que demos ele nas mãos dele. Era para trazer felicidade e facilidade à tecnologia, mas infelizmente traz afastamento. Pessoas moram juntas, mas não se veem. O mundo está ensinando, mas não os pais.
É triste ver que não existe preparação. É preciso, o precioso tempo está passando rapidamente. A Satanás agrada em ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades sobre as realidades eternas. Estamos sendo distraídos por ele mesmo, pelo próprio Satanás. Os pais não têm preparado seus filhos para irem para o céu. É por isso que o autor que eu falei no início afirma que essa geração está perdida, porque seus pais estão perdidos e fazendo as crianças se perderem também. Cristo nos convida a voltarmos aos princípios. Mostre que vocês não são apenas mais uma família, e sim uma família separada que está se preparando para entrar nas mansões celestiais. Amém. Em 2014 foi publicado um artigo que tinha por título Mães Vivas de uma Geração Morta. Estranho, Mães Vivas de uma Geração Morta. Esse artigo falava sobre a visão das mães que perderam seus filhos para o tráfico de drogas. E uma delas disse o seguinte: quando morreu meu terceiro filho, já era o terceiro filho, achei que eu fosse morrer também. E comprei uma mortalha. Ela comprou uma mortalha para ela mesma. E ela disse: mas quem morreu foi a minha filha. Vesti nela a mortalha que era para mim. Isso é muito triste. Por uma questão natural, espera-se que a mãe morra primeiro que o filho. A mãe espera isso. Uma dessas mães comprou paixão para o filho 5 anos antes dele morrer. Me diga uma coisa: você já tentou se colocar no lugar dessas mães? Já imaginou se fosse você no lugar delas? O que você faria no lugar dessa família? O diabo não tem família, então a meta dele é destruir a sua. Preste atenção nisso: o diabo não tem família, a meta dele é destruir a sua. O inimigo está o tempo inteiro tentando encontrar um jeito de fazer você cair, de desanimar na fé, de sofrer e desistir. Em contrapartida, Deus luta para te dar ânimo, para que você seja firme e forte. E a família é o foco desta batalha, deste grande conflito entre o bem e o mal. Porque se a família vai mal, todo o resto estará vulnerável. Satanás está irado, ele não tem família, porque ele mesmo abandonou a sua família. Ele rejeitou fazer parte da família do céu. Você também vai fazer isso? Você vai rejeitar fazer parte da família do céu? É por isso que ele está tentando destruir a nossa. Não podemos permitir que ele entre no nosso meio. As orientações de Deus são claras. Lá em Tiago 4,7 ele diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Notaram que nós precisamos nos submeter a Deus? Isso significa que nós devemos dar ouvidos às suas orientações. É por isso que Deus nos deixou orientações. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos do 6 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, versos do 6 ao 9. Amém? Amém. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Você tem feito do seu lar um pedacinho do céu ou um puxadinho do inferno? Pense nisso. O Senhor, nosso Deus, acabou de nos dizer aqui por meio desses versículos que nós devemos ensinar nossas crianças a verdade, tirá-las dos enganos, mostrá-las a luz, prepará-las para o encontro com Cristo. Os pais são eleitos por Deus para assumir a maior responsabilidade e desfrutar do maior privilégio que um ser humano mortal e pecador pode ter, que é compartilhar com Deus a criação da vida, segurar na mão
um ser tão pequeno para conduzi-lo no caminho correto. E só existe um caminho correto, aquele que leva para o céu. Amém. Voltem aos princípios, tenham um verdadeiro amor, ensinem seus filhos sobre Deus, porque o diabo deixa bem claro que se nós não ensinarmos as nossas crianças, ele vai ensinar. E ele nunca vai ensinar o que é correto. E lembre-se que eu não vou poder orientar, eu não posso passar adiante o conhecimento se eu não tenho buscado esse conhecimento. Há muitos hoje que pensam que educar o filho é dar comida, dar roupa, dar brinquedos e dar um celular na mão dele. Mas isso não é educação. Educação é ensinar a criança a ter domínio próprio, respeitar os outros, respeitar a casa de Deus, ter reverência, ser bondosa e repartir o que tem. Ensinar que ela não é melhor do que ninguém, entender que o propósito maior da vida é amar e servir a Deus e ao nosso próximo. Amém. Essa educação e esse ensino começam com a Bíblia, colocando elas de joelhos para que assim elas cresçam. Amém. A família é a principal instituição criada por Deus e é também a principal instituição atacada pelo diabo. A palavra de Deus diz que nós, se nós não cuidarmos da nossa casa, da nossa família, seremos piores que os incrédulos. Prestem bastante atenção nisso. Satanás está atarefado em preparar planos para o último e tremendo conflito. Não permita que o diabo vença em sua vida. Amém. Lá em 2 Reis 17, Deus diz assim sobre o povo de Israel: não temem ao Senhor, não me honram nem me obedecem, não se comprometem com os meus mandamentos, têm outros deuses diante de mim. Eu falei ao povo, eu sou Deus, o único Deus, voltem para mim e obedeçam os meus mandamentos. Mas o povo não me dá ouvidos. Eles dizem que me temem, mas não ouvem. Prosseguem com os antigos costumes. Nós somos o povo de Israel hoje, minha gente. Vamos continuar com os mesmos costumes que eles? Não. A reforma precisa acontecer agora. Amém. Precisamos escolher hoje a quem iremos servir. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Josué 24, versos 14 e 15. Amém? Josué 24, versos 14 e 15 diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, a quem estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em meio ao grande conflito, nós podemos escolher de que lado nós estamos. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Amém? Cristo está voltando. Construa sua casa sobre a rocha, e ainda que venham as tempestades, ela não será abalada, porque a rocha é Cristo. Amém? Para terminar, eu vou ler para vocês um poema. Prestem bastante atenção, queridos. O título dele é Saudades. Voltando em passos lentos ao passado, sinto uma lágrima a saltar, correr e até cair. Meus olhos fitam um tempo não tão distante, onde a simplicidade já era bastante. Enquanto ouço o tic-tac e pergunto a você, volte no tempo, naquele momento, e responda para si mesmo o que eu quero saber. O que saudade te traz de um tempo que não volta mais? Saudades de um tempo em que tudo faltava, mas o amor em tudo superava. De uma casa cheia d'água no feijão, e mesmo sem mesa, sentava no chão. Saudades do tempo que andava descalça, saía correndo com o pé no chão.
fomos de pular corda, aquela diversão. Tinha até a brincadeira da polícia com tábua. Sente falta do balanço feito com corda e pedaço de pau? Da mãe chamando o menino, vem-se embora almoçar. E mesmo sem querer, ia correndo para mais depressa voltar. Saudade de quando o tempo passava devagar, de ouvir a chuva cair e a pé se molhar, de ver o alvague logo cedo no chão, de sorrir sem motivo, ser feliz então. Saudade do colo de mãe, de ver a família reunida. Havia aconchego, carinho, união, lembrar do sorriso, um abraço, irmão. Saudade do tempo que não volta mais, saudade de um tempo há muito tempo atrás. Hoje relembro que a vida é corrida e o que mais tem valor aqui nesta vida. Hoje sou eu, o pai de família. Ensinar verdades é meu dever, pois princípios preciso ensinar para estar prontos, pois Jesus voltará. Ter Deus é o segredo para o sucesso. Caminhando ao seu lado, eu com certeza regresso. Ele me lembra que não estou só e aqui nesta terra não passamos de pó. Imagina que lindo então será quando o céu se abrir e Jesus voltar, chamar o meu nome, pegar em minha mão, me chamar de filho, eu já me deu o seu perdão. E mais feliz estarei, porque sei que não vou só. Aos meus filhos ensinei o que aqui tem mais valor. Valorize sempre a Deus, o resto vai passar, mas o que Ele ensinou para sempre existirá. No caminho não fui só, é estreito e feri. Levantei e prossegui. Caminhei nos teus caminhos e hoje feliz eu sou. Tem espinhos, mas o filho, por mim tudo suportou. Este mundo eu te digo, nada tem a oferecer. Só Jesus te ama mesmo sem você merecer. Por você ele chorou, sofreu, sentiu dor. Este amor sim vale a pena. Ouça a voz do Salvador. Cuide bem dos seus filhos, tratem bem os seus pais. Não esqueça que o tempo não volta mais. Essa saudade que o tempo traz me motiva a ensinar o que aprendi. Às gerações irei mostrar como aqui ser mais feliz. Escolha então agora por onde vai caminhar. Pense então que na história que marca você deixará. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, dele não se desviará. Jesus te pergunta agora, com você, posso contar? Que sua resposta seja sim. Não perca tempo, porque Jesus está voltando. Se prepare, Ele está esperando por você. E hoje Ele diz, filho, volte. Que você possa voltar enquanto há tempo. Deixo para vocês este versículo. Prepara-te, ó Deus, para te encontrar com o seu povo. E prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Amém.